Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Queria chamar a Rita aqui, vamos orar por ela. Deus tem colocado uma palavra em nosso coração. A gente tem acordado de madrugada perguntando para Deus: Senhor, o que é isso? E essa palavra tem sido direcionada não é só para a nossa igreja, mas para as igrejas. Aonde nós temos chegado, Deus tem nos dado falar do Evangelho, as boas novas, anunciar aquilo que ainda está por vir. E muitas coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Então, abra bem os seus ouvidos, busque entender o que Deus quer liberar para nós nessa noite. Amém? Senhor, aqui nós estamos, Pai, porque ouvimos a Tua voz. Tua palavra diz que aqueles que te buscam de madrugada encontrarão. Temos encontrado contigo. E como tem sido agradável esses encontros, onde nós podemos ouvir, Pai, tudo que está aí no Teu coração. E agora nós queremos transmitir à Tua igreja, anunciar, Pai, a Tua palavra. Usa a tua filha com poder, autoridade, intrepidez, ousadia nessa noite, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus chegue até o seu coração nessa noite, que atinja toda a nossa família, onde houver alguém. Amém? Pode sentar, mas eu quero deixar um versículo e depois vou ler o outro. Amós 3,3. Abra a sua Bíblia e deixa ela aberta aí em Amós 3,3. Mas antes de eu falar, eu queria dar uma outra palavra. Eu cheguei a interromper o Eduardo aqui com o Dimas quando eu vi a Patrícia falando, porque hoje ele passou vários momentos do dia, não foi? E conversa vai, conversa vem, ele disse: eu acho que a Patrícia tem alguma coisa para falar. Ela vai dar um testemunho hoje, né? E foi muito tremendo ver, na hora que ela levantou para falar, como Deus fez na vida dela. E eu tive a grata surpresa, né? Não sabia, de conhecer, para mim conhecer, mas ela disse que já me conhecia, então não sei de onde veio, mas ela disse: eu conheci a senhora, estou muito feliz de estar com a senhora. E começou a conversar, foi uma comunhão muito grande. Como ela chama mesmo, Patrícia? Yara. Isso, então depois eu quero até o nome dela direitinho, o telefone, que eu não posso perder ela de vista. Foi uma comunhão muito linda, né? E antes de começar a palavra, também quero falar de um presente que Deus me deu. Novamente, eu já falei, mas eu quero que você, que às vezes não estava lá, você receba essa palavra. A Valentina, a palavra da Valentina para mim, pedido dela, para poder eu levar a toalha para ela. Aquilo foi um presente para mim. Quero que você lembre de falar isso com ela, né? Porque é importante ela lembrar disso. No dia que a gente estava na casa dela, ela me puxa e me fala: eu quero que você não esquece de um negócio desse de uma criança, não? Eu quero que você leve a toalha e me enxugue na hora. Eu
falei, mas você vai pedir seu pai, Salá, seu pai, já estou orando tanto feliz, você vai pedir seu pai, fala com ele, não foi? Ela disse, não, é você. Eu olhei assim, falei, tá bom, mas por que eu desse jeito? Ela disse que você lutou pelo meu batismo para eu ir até agora, e agora eu acabei de saber que eu vou poder ir, então você vai fazer. Então, essa forma de falar é uma coisa de criança que Deus tem nos chamado para ensinar, para aprender com elas, né? E a gente não pode perder nunca isso. Então eu sempre digo para o Dimas, eu queria muito ser como as crianças. As crianças da nossa igreja são inéditas, vocês nunca viram um negócio desse, pode crer. Nós temos o privilégio de ter umas crianças como as nossas, né? E eu só peço a Deus que ninguém peça essas crianças de avançar no projeto que Deus tem com elas, porque tem disso, né? Às vezes as pessoas não percebem e começam a implicar com as crianças, a questionar as crianças, a brigar com as crianças, e isso não agrada a Deus, né? E a outra coisa, antes da palavra, Giane, quero te dizer de novo, hoje Deus confirmou o projeto que Deus tem com você. Eu quero te dizer que desde quando eu entrei aqui, você não sabe disso, mas eu não sabia seu nome ainda, não tinha guardado, e aí eu lutei com o Dimas várias vezes, falava para ele assim, aquela mulher, aquela irmã lá, que vai lá na frente, ora, pede oração, aquela que serve a ceia. Deus me fala o tempo todo que aquela mulher tem que liderar trabalhos de oração, aquela mulher tem que pregar na igreja, não é? E hoje, quando ele viu você falando, a primeira coisa que ele chegou ali para mim e me disse, Deus tem confirmado tudo que você tem falado a respeito da Giane, e hoje foi o arremate de Deus para poder a gente avançar em mais e mais e puxar a Giane. Eu só quero te dizer, nunca diga não, tá? Nunca diga não, posso, não dá, não. Largue tudo e venha, porque Deus vai fazer na sua vida muito mais do que fez na minha, certamente Ele tem feito. Às vezes Ele veio, deixa de atender alguém recebendo um valor para atender alguém gratuito. Quando eu vejo, recebo um depósito na minha conta, 10 vezes mais do que aquele que eu atendi gratuito. Então comece a ver isso, eu sempre passo essas coisas para qualquer pessoa. Eu quero hoje deixar isso para você ir para casa, lembrando que Deus está te chamando para um novo tempo. Vai diminuir o trabalho seu em casa? Vai diminuir, mas em compensação nada vai te faltar, pode crer nisso, tá? Mês de dezembro nós profetizamos para ser o mês mais próximo que você já teve até agora, para a glória de Deus, porque você tem buscado servir a Deus, amém? Amós, eu quero que você, como eu falei das crianças, eu quero que você veja que aconteceu algo inédito também na minha vida. Dima já orou, então não vou orar. Mas eu sempre falo das crianças pensando nisso, eu queria ter intrepidez das crianças de chegar e falar, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas eu não consigo, Deus, né? E aí, na semana passada, ele pediu para eu falar, foi semana passada, né, que eu falei, né? Eu disse, não quero, não me pede não, os 2 pastores estão lá, dá para eles, chama eles. Aí eu falei igual criança, não quero não, vai você, vai não quero não, não estou afim não, estou cansado, estou sim, empregada hoje. Ele falou, mas Deus me falou que é você. Eu falei, então vai orando até a hora, se Deus continuar falando, aí você me fala, se não esquece, põe outra pessoa. Mas aí Deus falou. E quando foi essa semana, Deus me deu uma aula, porque nós acordamos de madrugada, Deus ditando mais de 1 hora uma palavra a respeito de outro texto, mas mostrando em cima de Gálatas a situação da palavra anátema. Então hoje você vai, o pastor vai pregar depois outro dia sobre isso, mas eu quero que você pense sobre isso. Deus não quer a gente com nada de anátema na nossa casa. Deus quer limpar a nossa casa, a nossa vida. Então leia Gálatas, pesquisando sobre essa palavra, para que quando ele pregar, você receba um alicerce forte para a sua vida e para a sua casa. Anátema, isso aí, pode anotar. E aí, nós já tínhamos conversado a madrugada, mais de horas, sobre o assunto, e aí daí a pouco eu falei para ele assim, eu vou pregar sobre isso. Aí ele olhou assim, como é que é? Aí eu falei, eu estou pedindo para pregar sobre isso. Aí depois eu me arrependi e falei com ele, não deve ser Deus, não deve ser da minha cabeça, acho que eu fiquei empolgada, não sou eu não. Aí fui dormir, fui deitar, e nisso que eu deitei, vim assim, você vai falar assim. Eu falei, então tá, Deus, então vamos fazer o seguinte, nós já estudamos tudo em cima de Gálatas. Mas se é isso, esse tema mesmo que o Senhor quer, né, de comunhão, de tudo mais, isso vai me dar alguma coisa em algum outro lugar da Bíblia falando sobre o assunto. Nisso que eu acabo de falar, eu vejo na minha frente esse versículo, Amós 3:3. Você vai decorar agora, facílimo. Andarão 2 juntos? O que diz o resto? Alguém lembra? Se não houver entre eles acordo,
Repete comigo. Andarão dois juntos? Andarão dois juntos. Se não houver entre eles acordo. E aí, o versículo, mesmo versículo, quer vir? Não. Sim, aí eu peguei e pedi a Deus, confirma, Senhor. Quando eu pedi, confirma, ele me lembrou de um outro versículo, só que eu não sabia onde estava, pedi o Dimas para pegar para mim. Eclesiastes 10:4. Levantando contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar, porque o acordo é o melhor remédio. Levantando contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar, porque o acordo é o melhor remédio. E aí eu fui para o dicionário e pedi de novo, falei, veja aí no seu aí que eu vou ver no meu. E aí eu vou ler para você, guardar para você, porque é muito lindo essa tradução sobre o acordo. Eu sabia o que significava acordo, no sentido, né? Vou concordar com você nisso. Tá bom, então tá. Vou concordar com você, tá bom, fica certo aí. Mas olha o que diz no dicionário que nós abrimos nessa manhã. Acordo significa um entendimento mútuo, pacto entre duas ou mais pessoas. Até aí todo mundo já sabe mais ou menos. Resultado da concordância e harmonia. A concordância e harmonia. E a outra parte que eu nunca tinha visto. Um sim conjunto. Guarda essa palavra. Um sim conjunto. Isto é, eu falo sim, quem está comigo vai dizer sim, 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 sim. Guarda isso. E o último. Justiça, retribuição. Justiça, retidão e retribuição divina. Deixa eu ver se é isso mesmo. É esse sim. Só um minutinho. Não. Esse aí é o final do livro. É um encontro de vontades. Guarda isso aí. É um sim conjunto e é um encontro de vontades. Aí ele continuava falando. Para que o encontro de vontades? Para trabalhar, para cooperar ou resolver um conflito ou uma situação. Para mudar, para trazer convergência de opiniões. Fala mesmo, Senhor, porque nós queremos te ouvir, queremos cumprir a tua soberana vontade, não a nós, mas ao teu nome, somente ao teu nome da glória. Nós amarramos o valente nas nossas mentes, declaramos por terra agora todo plano do inimigo e que a tua vontade, soberana vontade, aconteça. Fala, Espírito Santo, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero que você pense nesses dois versículos. Fique com ele na sua mente. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Você vai conseguir andar com alguém que fica o tempo todo discordando de você? Só se você for tonto. Não é não? Só se você for um tolo. E pegue depois a mensagem para estar sendo gravada, pegue e passe para outras pessoas, porque nós precisamos de famílias unidas. Nós estamos com um projeto de batalhar pela união das famílias. Que maravilha ver Deus te usando, Mário, para poder trazer a sua família. E vai vir sua mãe e o resto da família, porque eu não abro mão, já falei isso para o Senhor. Não vou dar sossego ao Senhor, como a Bíblia fala. Não vou dar paz ao Senhor, enquanto o Senhor não trouxer toda a sua casa. Nós vamos batizar aqui, nós vamos ver isso. E não só na sua, que você tem batalhado, mas em todas as nossas famílias que nós nos posicionamos para batalhar. Se nós temos alguém da nossa família desviado, afastado, é tarefa nossa buscar, né? E às vezes nós esquecemos disso, e nós precisamos fazer. Ponha isso como alvo na sua vida. Quer falar alguma coisa? O cara não está utilizando 15 lá da família. Hein? 15 pessoas que estão 15 pessoas da sua família, que estava lá, né? Não, queremos alcançar. Queremos alcançar. Ele fez a conta. E no dia que ele fez a conta, parece que ele viu, era 9 pessoas que eu já tinha trazido, né? 9 pessoas, olha que coisa linda. Ele ficou emocionado quando Deus lembrou ele para olhar isso. E isso é para a glória exclusiva de Deus, amados. Não é nossa, não. Entendeu? É bom a gente lembrar para a gente não pecar. Porque às vezes a gente peca, né? Ah, fulano quer aparecer. Não, quem quiser aparecer, nós conhecemos a palavra. Vai cair por terra. Então ninguém aqui tem que aparecer mais do que o Senhor. É o Senhor. Quando Deus coloca no nosso coração, vai atrás de fulano, vai atrás, é Ele que faz. Se Ele não fizer, nós não temos nada para fazer. É o Espírito Santo que convence o homem de tudo, né? De tudo. Mas é importante a gente lembrar que nós temos que batalhar. Eu tenho primos desviados, eu tenho irmãos que tinham irmãos desviados. Antes deles morrer, eles voltaram para Jesus. Mas eu fico assim, quem vai? Quem é que está com unção? Porque tem que ter unção para poder falar. Não é ir 10 pessoas, é quem Deus está chamando para ir lá e puxar.
É isso que a gente tem que entender. E eu lembro que um dos meus irmãos estava desse jeito. E eu fui tentar falar e ele falou assim, não quero ouvir. No leito do hospital, não quero. Falei, tá bom, não quer? Eu sempre lembro disso, né? Meu marido veio atrás e falou assim, e aí, Zé, o que você está fazendo aí no hospital? Aí saiu ou não vai? Depende de você, viu? Você quer? Se você quiser Jesus, volta para Jesus, porque eu vim para Jesus, agora só volta você. E não sei o quê. Quando eu vi, meu irmão estava colocando, meu marido estava colocando a mão na cabeça dele, orando, e ele ficou calado com ele. Era ele, eu afastei e deixei ele fazer tudo, fiquei só por detrás orando. Mas eu vi que depois daquilo ele não deu continuidade. E aí eu falei, e aí, Senhor, quem vai avançar? E Deus fala, nosso Jesus está vivo, é bom você lembrar disso. E aí o Senhor falou claramente, a sua outra irmã, manda ela ir no hospital atrás dele, que ela vai resolver o que você não resolveu. É bom a gente entender quem tem a unção, né? Esses dias eu falei, olha a unção do pastor Hildo, se o pastor Hildo sai da frente do louvor, vou dar um pega nele qualquer hora. Ele tem que ficar ali, porque o chamado é dele. Não adianta colocar qualquer pessoa, os outros vão ajudar, mas a voz que vai pesar tem que ser a dele, porque por unção, não é verdade? Nós podemos ajudar, mas não podemos fazer a tarefa que Deus chamou ele para fazer, não é? Agora, se ele se orgulhar disso, ele cai, como eu, qualquer outra pessoa, não é assim, pastor? Então nós vamos dar a glória para o Senhor. E aí, nós precisamos saber, porque a minha irmã foi naquele trabalho, eu ficava por detrás, já foi? Não, estou indo. Vai logo, você está demorando, porque está no hospital, está precisando de você. Mas ele não quer ouvir, não quer coisa nenhuma, vai lá e fala isso, que ele vai te ouvir. Aí quando chegou, no dia anterior à morte dele, ele chegou lá e falou assim, já sei o que você vai falar. Não precisa falar mais que eu tenho que aceitar Jesus, que eu tenho que ficar firme com Jesus, que eu já sei o que eu tenho que fazer. Ela, e fez. Quando ela falou, e fez, porque quem falava isso era eu, né? Ela não. Acho que ele levou um susto. Foi pego de surpresa, já fiz, já acertei minha vida tudo com ele. Já estou quites com Jesus, estou firme com Jesus, já sei o que eu estou fazendo. Aí ela, tem certeza? Tenho certeza. No dia seguinte ele morre. Mas morreu, e nós que conhecemos o Senhor ficamos felizes, não é? Por quê? Porque ele morreu? Não, porque nós sabemos para onde ele foi. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Entrar num acordo é algo forte demais. Por quê? Porque a gente não vai entrar em contenda e confusão. Imagina se eu não entendo que o chamado era para ela e eu vou lá brigar com meu irmão porque ele tinha que aceitar Jesus. Que ele disse, não, eu não. Eu fico por detrás, porque quem convence é quem? Não sou eu, né? É o Espírito Santo. E assim nós fazemos na nossa caminhada. Guarde bem isso. Andarão dois juntos? Guarde essa palavra. Você vai andar com alguém que fica te massacrando, que fica te perturbando? Não, ninguém quer. Hoje nós pegamos uma pessoa com 30 anos de casada e resolveu largar o marido. Falei, minha filha, por que foi isso aí? Um negócio sério desse. Ela disse que eu não aguentava mais, não tinha condições mais, insuportável. Eu falei, então, você quer de volta? De jeito nenhum. Eu falei, pois é, você não quer do jeito que ele está, né? Mas se a gente der um jeitinho nele, dá o telefone dele, eu vou atrás dele, vamos embora. Vamos. Eu falei, passa o telefone dele. Porque ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa insuportável. Ninguém. Se você vê um casal alegre e feliz, pode saber, os dois estão batalhando em prol da comunhão, da unidade, do amor. Assim qualquer casal, qualquer família vence. Mas se isso não acontece, ninguém suporta. Fica insuportável uma relação. Mas o nosso Deus é especialista, eu gosto de lembrar disso, que foi a frase que nós começamos o testemunho da restauração do meu primeiro casamento. Ele é especialista de um monte de ruínas levantar no edifício. Guarda essa frase. O que hoje é uma ruína na sua vida? Ele é especialista de um monte de ruínas levantar um edifício. Vocês estão anotando? Pode anotar. Porque você vai pensar hoje o que é uma ruína na sua vida. E você vai dizer para o Senhor, eu quero ver levantado um edifício poderoso nessa área da minha vida. E Deus faz. Então, quando ele diz aqui, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, ele mesmo responde em Eclesiastes 10:4. Porque o acordo é o melhor remédio. Então, eu preciso lutar pelo acordo. Você pode não concordar comigo. Você pode discordar de mim. Mas a partir do momento que você decidiu andar com alguém, comigo ou com qualquer outra pessoa, você e eu precisamos entrar no acordo. Nós precisamos lembrar disso, não é verdade? Porque senão a relação fica insuportável. A gente vê quantas vezes nós estamos conversando sobre um assunto, é lindo demais, hoje mesmo. Eu estava dizendo, eu quero que você vá lá ajudar a ver o que você quer dessa situação. Ele, não, mas você, isso aí é da sua casa, da sua família, você resolve. Eu falei, olha só, você não entendeu nada. Você, que eu quero que você vá comigo, você dá a sua opinião. E aí, quando eu percebi o que ele queria, eu falei assim, parei, perdão, amor.
eu não quero continuar errando. Eu preciso de você nessa causa. E se você não quiser, eu não vou ficar triste com isso. Eu hoje vou lá. Agora, o que você quer? Na mesma hora a situação mudou. Ele olhou para mim e falou: eu vou com você. Pode falar o que você quer. Estou com você. Olha, foi impressionante. A mudança foi de imediato, não foi, amor? Foi lindo. Nós conseguimos resolver tudo além. E ainda podemos aconselhar essa família com 30 anos de casado, resolveram separar. Porque Deus tinha um propósito com a gente junto naquele lugar. O diabo não queria que a gente estivesse junto. Muito menos que a gente entrasse num acordo. Porque ele sabia que se a gente entra num acordo, ele já perdeu a batalha. Entrar num acordo, volto a lembrar aqui, é um sim conjunto. É um encontro de vontades. Não quer dizer que eu vou concordar com o que você está falando. O que você está falando, eu tenho que aceitar. Não é isso que quer dizer. Quer dizer, sim, eu entendo você. Eu vou caminhar com você, lutando pela sua causa. Você vai ver o livro de Amós. O livro de Amós é um livro lindo, 9 capítulos. Deus chama Amós, um cara que era, vamos dizer, plantava figos. A palavra de sicômoros, mas outros autores dizem que figos, era figo. Ele não tinha o chamado de profeta, de pastor, de alguém muito culto. Ele profetizou antes de Jesus chegar. Mas a gente vê que ele recebeu um chamado de Deus. Ele era do reino de Judá, mas ele foi levantado e chamado para lutar a favor de Israel. E aí você vai ver, mas o que estava acontecendo? Estava acontecendo que Israel estava vivendo num clima de riqueza, numa sociedade próspera, e tinha esquecido da vontade soberana de Deus na vida deles, no tempo ali, naquela época. E Amós vem e começa a profetizar para eles, que eles tinham que parar com as injustiças, de tratar o rico de um jeito e o pobre de outro, que eles tinham que ter uma visão. Você parece que falou isso, o outro falou isso aqui também, acho que foi o Lino, acho que foi, não sei se foi na oração, não sei que foi, alguém falou isso aqui, mas eu fiquei só olhando. Um era tratado de um jeito, outro era tratado do outro. O rico não estava nem aí para os pobres, eles faziam o que eles bem entendiam. E a história conta que nessa época Deus mandou um terremoto. Se você entrar nessa época aí, você vai ver o tempo que aconteceu tudo isso. Deus mandou alguns terremotos e nem assim eles estavam percebendo a vontade soberana de Deus, que era fazer com que eles entrassem num acordo, num propósito firme. Não, eu estou junto. E esse acordo tinha um propósito, que era fazer o que era certo no local. Mas eles não entraram no acordo, eles queriam fazer a sua própria vontade. E aí você vai vendo como Deus trata disso. O pecado principal deles, eu fui anotando, a hipocrisia e a imoralidade avançavam. Eles estavam vivendo num clima, num ambiente de hipocrisia. Olhavam para você assim, tudo bem, tudo ótimo. Mas quando virava as costas, saía falando mal do outro, saía falando mal do outro, saía falando mal do outro. E Deus começou a ver tudo aquilo. É importante a gente lembrar disso, porque a Bíblia diz que Deus leva na cama do rei, significa que ele vai lá e vai acertar a situação. E Deus está falando isso não é de hoje aqui. E Amós vem agora e mostra a hipocrisia do povo. Deus levanta ele e fala: vou tratar dessa situação, estou mandando um terremoto, vocês vão mudar ou não? E hoje, quando eu vi Deus me acordando com essa palavra toda, eu disse para ele: eu hoje quero pregar. Pela primeira vez estou te pedindo um negócio, mas hoje eu quero, entendeu? Olha para mim, estou te pedindo. Eu faço assim. Pode quem quiser pensar o que pensar, mas eu não tomo uma iniciativa sem pedir a opinião dele. Isso é importante, isso é acordo. Vocês nunca vão ver eu abrir a boca para poder dar uma opinião na igreja, se ele não tiver falado antes para mim alguma coisa. Não vou. Esses dias alguém perguntou sobre isso. Né, Rose? Quem foi que falou que ia poder tirar as coisas da cozinha do retiro para poder jogar fora? Quem falou? Eu olhei e falei assim: pergunta a Rose. Quem falou? Porque eu falei, só eu ouvir a pergunta já sei o que estão pensando. Não precisa falar mais nada, entendeu? Uma pergunta dessa, não precisa falar mais nada. O que está pensando? Falei, pergunta a Rose. E nós pudemos ver, eu vi quando ele chegou lá no sítio que ele falou.
Eu não aguento mais ver essas coisas velhas aqui, tudo de qualquer maneira. Por favor, vai lá para a cozinha com arroz e pega tudo que tiver velho, tudo que tiver, e vai jogando fora. Daí a pouco ele voltou, quem conhece ele sabe que é assim mesmo. Quer dizer, se você souber quem é o dono, pode entregar direto. Porque nós vamos fazer o que está escrito no livro de Levítico. Você precisa ler a Bíblia, gente. Nós temos que ler a Bíblia, você não vai questionar nada. Levítico fala, tira fora o velho para dar lugar ao quê? Ao novo. Tudo que está quebrado, que está velho, vai sair, não é só daqui, não, é de qualquer lugar. Da minha casa primeiro. Pergunta a ele. Quando eu cheguei, eu falei assim, você está pedindo para arrumar seu armário, é isso mesmo que você quer? Quero, você gosta de arrumar? Não gostar não, mas eu gosto de fazer umas coisas. Você deixa? Pode fazer o que você quiser. Quando ele viu, eu pontuando um monte de coisa para doar. Eu falei, peraí, eu te pedi para arrumar o armário. Eu não te falei para você doar minhas coisas. Eu falei, não foi isso que você falou para arrumar. Quando eu vou arrumar, eu arrumo do meu jeito. Se você não gostar depois, você tem o direito de falar para mudar. Mas primeiro, eu vou fazer do meu jeito, não é isso que você quer não? Se você não quiser, não tem problema, mas eu conheço Lucas 6,38. Aquilo que você falou. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será jogado no seu colo, é isso que a Bíblia diz. Eu falei, eu não decorei esse versículo a troco de nada, cara. Você acha que eu decorei a troco de nada? Você quer ter tudo novo no seu armário? Não tem jeito. Você tem que repartir. Ele pegou, isso mesmo, foi você mesmo, pastor. Desculpa, mas agora que eu lembrei. Eclesiastes 11, é outro texto que eu decorei de cara. Coloca aí mesmo, Mário, você decorar e ensinar para as crianças de cor. E ensina, porque as crianças que estudam a Bíblia desde pequeno e decoram, nunca mais vão ser as mesmas. Reparte com 7 até com 8, isto é, você já deu alguma coisa? Agora dá de novo. Agora dá de novo. Agora dá de novo. 7 e 8 não é brincadeira. Aí fui eu essa semana, fiz uma compra para ele de camisa, de tudo que ele achava que ele ia gostar. Comprei, não foi pouco. Aí cheguei lá, quando ele olhou, ela já está com camisa não. Aí ele falou, que maravilha! É presente eu vi. Pode ficar aí, deixa aí. Aí depois eu te dou, porque ficou caro. Eu falei, ficou caro, mas você merece, pode ficar aí. Aí daí a pouco eu lembrei assim, e aí, o que você vai fazer agora na parte da tarde? Aí ele falou assim, não sei. Eu falei, então eu te dou uma tarefa. Qual é a tarefa? Você tem tarefa do terreno? Vai lá pro seu armário. Camisa? 5 camisas tem que sair do seu armário. Ele olhou, o quê? Mas você já está querendo, acabou de me dar, já tá querendo. Claro, você tem que lembrar de viver Levítico. Tira fora o velho para dar lugar ao novo. Mas eu não tenho nada a ver, melhor ainda que você vai doar para o irmão uma coisa boa. Porque para doar para o irmão também tem isso, você não vai dar nada de qualquer maneira. Rasgou, você joga fora, não é para dar rasgado, não é para dar. Não. Eu ensinei isso para minhas filhas. Quando elas me dão as roupas para doar, tá tudo cheirosinho, tudo perfumadinho, lava tudo, entrega tudo arrumadinho. Essa história de tudo velho não é para nós. Deus planejou o melhor. As minhas roupas, a maioria são presentes. Tudo assim das minhas filhas, minha filha não vai ter um negócio que eu não gosto, mas pode me dar que eu fico. Essa aí dá em mim, me dá, vai me dando, pode me dar, que não der, eu vou doar. Eu não compro roupa para mim, praticamente, ele sabe disso. De vez em quando ele me vê, eu estou com uma roupa nova, eu falei, não nova nada, porque você não viu, estava lá no meu apartamento, eu trouxe hoje. É desse jeito. Reparte com 7 até com 8, mas entra num acordo. Que aí Deus vai trazer para você, como Eclesiastes 11 que ele leu ali. Agora, quando você estiver num lugar, não fica pegado às coisas velhas, não entra num acordo e botar tudo novinho, tudo bonitinho. Não é maravilhoso? Ver seu marido lá querendo colocar tudo novo dentro de casa. Eu cheguei que eu ouvi isso da boca da Mari, primeira coisa. Que maravilha, que maridão, cadê ele? Traz ele aí, vamos continuar a conversa, não vai ser? Que é isso? Ele que comprou a geladeira nova, ele que quis fazer. Ele que quis, foi ele que quis. Gente, cara desse jeito não é nem batizado. Não, quando ele entrou, peguei ele logo, falei, que isso, cara? Você está querendo colocar em ordem a casa e ainda não colocou em ordem aqui? Não, hoje é seu dia, vai colocar tudo em ordem. O Senhor nos chama, amados, para mudança radical de vida. Mas eu preciso entrar num acordo. Eu não posso chegar lá e jogar as coisas dele tudo fora de imediato. Não, é isso que você quer, tá bom. Eu cheguei para ele e a primeira coisa que eu falei assim, para mim isso, assim, tem que sair. Mas você é dono de tudo aqui. Eu não meto a minha mão. Porque a Bíblia fala isso. Se você ultrapassar um muro, uma cobra vai pegar você do outro lado. A Bíblia é sábia. Mas a gente fica querendo ultrapassar o muro. Se eu chegar na casa de qualquer mãe, quem é o dono da casa? Não é?
Se eu chego na casa do Lindo, eu tenho que saber quem é o dono da casa, quem Deus chamou para cuidar daquela casa. Da mesma forma aqui, a mesma coisa, da mesma forma no sítio. Se ele chamou alguém e falou, fulano, estou cansado de ouvir ele falar, ou essa semana quem vai é o pastor Zenildo, essa semana quem vai é o pastor Hildo, não é assim? Pergunta a eles se eu chego lá dando alguma ordem para eles. Nunca, não é não, pastor? Com ele acho que eu nem sei se eu fui ainda, mas pastor Hildo eu já fui várias vezes. E aí fico vendo. Eu chego e pergunto para eles o que eles querem. O que eles querem comer, o que eles querem beber. Eu vou para servir e não para poder mexer em nada. O que eu mexo é a ordem dele. Agora, quem não me conhece, quem não conhece a Bíblia direito, vai fazer o quê? Mas quem foi que mexeu, quem foi não vai fazer mesmo. O Senhor está querendo te dar tudo novo, mas primeiro você tem que tirar fora o velho. Está em Levítico. Leia Levítico e pega esse versículo e decore ele. E aí a gente fica guardando aquela canequinha, está quebradinha só de um lado. Não é assim, Rose? Essa daí está quebradinha só do outro lado, mas essa foi fulano que trouxe. Não pode mexer nela. Eu olho e falo assim, coitadinha, tem até pena. Já contei aqui a história da irmã, porque depois se converteu comigo. Mas da mulher que comprou um Buda desse tamanho assim, botou na casa dela. E aí disse para mim, não toca no meu Buda. Eu falei, eu não toca nada, minha filha. Só em olhar para o seu Buda, Deus faz um negócio nele que você não vai ter uma ideia. Eu só é orar. O seu Buda vai sair daí, eu tenho certeza. É melhor você se converter antes, para você não ficar triste. Você pagou R$1.000 nesse Buda, deveria ter dado para um pobre. Uma pena. Menos de uma semana ela desce na sala e o Buda dela trinca da cabeça aos pés, caindo tudo sozinha na frente dela. Não teve outro caminho, não sei se converter. Eu tive a grata alegria de batizar ela no ano agora passado. Ela morre com Jesus. E aí eu fico pensando, você não pode deixar de falar, como diz a Bíblia, daquilo que você tem que falar. É ordem de Deus, é ordem de Deus, e ponto final. Então é muito lindo quando a gente vê Deus falando sobre a palavra anátema. Eu não posso ter nada, se eu não sabe de onde veio, se Deus mandou joga fora sem apego. Não fica preocupado, não, o novo vai vir, mas o novo vai vir quando? Quando tirar fora o velho. Nós esquecemos, mas para isso nós temos que entrar num acordo. Eu não posso chegar e colocar as mãos na casa de outra pessoa e querer fazer alguma coisa que Deus não mandou fazer. Entrar na área do outro é uma cobra preparada do outro lado para que a gente morra por ela mesma. Então isso é tremendo. É importante a gente aprender qual é o meu chamado. Qual é o meu chamado? Eu sempre digo para ele, meu chamado para você é te ajudar. Deus falou muito claro. Te ajudar a fazer o quê? A primeira frase que Deus me deu para ele, quando eu entrei em contato com ele, que a gente começou o namoro. Deus me disse, estou te levantando para estar com esse homem, para ajudar a colocar a casa dele em ordem. Gente, isso é muito forte. Primeira coisa que eu falei para ele, eu só sei disso, mas estou olhando tudo tão bonito aqui, está melhor do que a minha, não sei por que essa frase, mas vou te mostrar, e hoje eu já sei por quê. Colocar a casa dele em ordem não era a casa lá, era tudo que eu fosse ver na caminhada do outro. Agora, se a gente não entende o chamado de Deus para cada um e não entra no acordo, o que vai acontecer? A gente começa a ter problema, que a gente entra em área do outro, onde Deus não mandou a gente entrar. É tremendo a gente lembrar disso. Cheguei aqui, ele falou, um dia desse, estava viajando, ele viajou, não pôde voltar. Vai lá para o culto de quarta-feira, de tarde, 3 horas, e toma conta do culto. Falei, não, eu não, vou não, o culto de quarta-feira é com o pastor Zenildo e o pastor Ali. Não, eles que não vão poder ir, você vai. Falei, já falou com eles? Já falei, então tá bom, então eu vou. Não, eu tenho que saber quem é quem em cada lugar. Entrar num acordo é o melhor remédio para qualquer situação sua. Seu marido pode não concordar com você nisso, então não faça. Obedecer ao marido é algo sublime, gente. Não tem coisa melhor. Depois você obedece, ele se dobra, mas eu vou com você. O que você precisa? É diferente. E a mulherada que não conhece a Bíblia, o que fala? Eu, hein? Vou obedecer ao marido, vou coisa nenhuma. Tonto é você, querido. Obedece. Porque é o melhor remédio. Você vai ver o que Deus vai fazer depois disso. Quando a gente descobre que a palavra de Deus tem poder e obedece a palavra, nós vamos ver nossa vida próspera. Não é discordar. Nós temos que entrar no acordo. Por que a gente fica lutando? Porque nós não conhecemos a palavra. E isso é entrar num acordo em qualquer situação. No trabalho. Eu nunca me esqueci de uma amiga, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, que sempre se aconselhava comigo.
E aí um dia ela chega lá e vira pra mim e fala assim, era tipo Banege, eu nunca me esqueci da cena, ela entrou lá em casa, que hoje eu botei mesmo meu chefe no lugar dele. Eu olhei e falei, como é que é? Botou o chefe no lugar dele? Mas você é uma menina pacata dessa de oração, como você colocou seu chefe no lugar dele? Ah, porque sempre ele chega e fala para fazer isso, fazer aquilo outro, e hoje eu falei para ele, eu não vou fazer coisa nenhuma. Falei, e aí? O que ele fez? Não fez nada. Falei, meu Deus do céu, se prepara, porque no mínimo você vai ter que rodar para outro canto. Não, quer rodar para outro canto, eu faço mesmo o que eu quero, não sei como é. Falei, tá bom. Levou 3 dias, ela chega lá em casa, chorando, descabelada. Eu falei, meio, o chefe deu uma surra nela. Eu falei, que houve, menina? Ela disse, levei uma surra do meu marido. Eu parei, sentei e falei, Deus me perdoa. Mas eu quase que procurei o marido para dizer, que marido sábio, o chefe não bateu, mas o marido não crente deu-lhe uma surra. A surra que ela deu de palavras no chefe dela, ela levou no próprio corpo dela. Está certo? Não, está errado aos nossos olhos. Mas Deus deixou. Por que Deus deixou? Porque ela abriu uma brecha quando ela se levantou contra o chefe dela lá. Eu costumo dizer, se você não gosta do seu trabalho, sai dele. Abre espaço para outros. Tem tanta gente precisando, não tem, minha irmã? Tanta gente precisando. Eu estou empenhado, eu não sabia por que toda vez que eu passo perto do lugar, eu digo, vamos lá comprar o bolo naquele lugar. Eu falei, bem, dá para comprar. Mas eu que indiquei o bolo, mas eu estou desistindo de comprar o bolo, porque toda vez que eu vou, as empregadas, todas três enfrentam a gente com uma grosseria total. E agora, essa semana, ele me deu uma dica, vai, leva o telefone e grava tudo. Eu falei, o quê? Eu não aguento. Mas quando eu cheguei essa semana, eu falei, isso aqui tem um dono, né? Quem é o dono? Para que a senhora quer saber? Eu falei, meu Deus do céu. Calma, minha filha, não, só quero saber se tem um dono, por quê? Aí ela disse, não, eu quero saber por quê. Aí eu falei assim, então tá, então a segunda pergunta, a dona daqui é cristã, para que a senhora quer saber? Aí eu falei assim, nada, querida, porque eu estou vendo escrito Deus aqui. Ah, bem. Eu quase que falei, porque eu queria ser a dona, para ver se ela te dá uma surra infeliz. Porque ou você entra num acordo com as pessoas que você atende, ou você some do lugar. Como é que alguém vai ficar recebendo um salário para atender mal as pessoas, porque a patroa não está na frente para poder ouvir? Coitadinha, só que agora ela pegou alguém que tem uma empreitada, entendeu? Eu não pego uma coisa e deixo a coisa pelo meio. Ainda mais que eu tive a indicação dele, vai e grava tudo. Quer dizer, se ele mandou gravar, né, pastor? Ele deve querer fazer alguma coisa com a gravação. Eu espero que resolva o resto. Mas nós precisamos lembrar, aquilo que você está fazendo nas ocultas, Deus vai fazer alguém ver. Então o acordo é o melhor remédio. Que pena não chegar ali e ouvir da boca delas, qual o bolo que a senhora quer? Olha que diferença. Qual o bolo que a senhora quer? Escolhe o bolo que a senhora quer. E a hora que eu escolhesse, a gente já está pegando para a senhora. Tá? Pode ficar tranquilo, a gente já está pegando para a senhora. Esses dias eu peguei uma só que me atendeu tão bem. Eu falei, já que você está me atendendo tão bem, eu vou sentar aqui e vou tomar um cafezinho, um pedaço de bolo desse. Aí a outra, é mesmo? Não quer para levar para casa? Eu falei, eu não fiz nada aqui ainda. E aí elas estão desse jeito. A hora que eu começar a fazer, o negócio tem que mudar. Porque nós não estamos num lugar a troco de nada. É ou não é? Nós estamos num lugar com propósitos. Com propósitos. Com propósitos. Guarda essa palavra. Você não está aqui porque você quis vir, não. Deus te trouxe. Aí vem Isaías 48 e fala assim, eu te trouxe e o teu caminho será próspero. Mas que maravilha. Você quer essa palavra para você? Então comece a fazer no lugar onde Deus te colocou uma situação de concordância com aqueles que Deus colocou aí com você. Eu penso, por exemplo, se eu tenho um grupo que trabalha com o Senhor no louvor, imagina se cada um resolve tocar do seu jeito. Como é que vai ficar a orquestra? Eu cresci no meio de músicos, ouvindo os músicos me ensinarem, eu não sou nada na área, mas eu lembro disso. Então, ai de mim se cantasse desafinada. Tinha logo alguém que falasse, está desafinando aí. Falei, tá bom, já vou fazer. Tá bom. E aí eu aprendi. O que é isso? Quando você entra num acordo, o louvor muda. E não precisa, eu costumo dizer que o obediente não precisa receber uma ordem do chefe. Não precisa.
Um olhar que ele dá para mim, eu já sei o que ele quer. Você olha assim, eu já sei, está com fome, né? Pode deixar, assim que eu chegar em casa, vou pegar o seu prato primeiro. Muda todo o clima, como dizem em psicologia. Você sabia que você foi chamado para mudar o clima do lugar? Isto é, o ambiente. Você foi chamado por Deus para trazer um gostinho de quero mais. No ambiente onde você está. Chegou um marido nervoso, pega logo, pega, não é assim? Pega logo um suquinho de uva, meu assim. Desmonta ele se você der um copo de suco de uva para ele geladinho na hora. É desse jeito. Aí, enquanto ele toma o suco de uva, eu vou falando para ele: eu quero estar com você mais, você me faz falta, demora na rua não, estou de olho em você. O que você vai falar para mudar o ambiente? Isso é entrar em acordo. É trazer um clima de paz, de harmonia, de sintonia no lugar onde você está. Mas em Amós, a história era outra. O povo só pensava em si. Ninguém queria saber do que o outro precisava. Não, quando você comprar uma camisa para você, compra outra para dar. Deus tem me ensinado isso. Eu saio e compro um sapato para mim, eu compro outro para dar. E outra coisa, não é dar de qualquer maneira. O que você compra para você, você precisa dar ao outro. Entra num acordo com Deus de fazer isso, você vai ver que nada vai te faltar. É impressionante. A gente pensa que quando a gente dá para o outro, a gente tem menos. Não, a gente só está semeando na nossa própria conta. E volto a dizer isso em relação a tudo. Dá um sorriso, dá uma palavra de amor, trazer uma situação melhor no lugar onde você está. O que você pode fazer? Às vezes você não tem o dinheiro para comprar um presente caro para o seu chefe, mas você tem o dinheiro para comprar um chocolate. Eu mudei o clima da igreja onde eu estava em Campinas. Sabe fazer o quê? Comprando chocolate toda tarde quando eu ia para a igreja para dar. Para minha surpresa, uma das crianças que chegou na frente da mãe disse assim: ô tia Rita, queria te fazer um pedido hoje. Falei: pode fazer, minha filha, o que você quer? Eu quero te dizer que a partir de hoje eu quero morar com você na sua casa. Então eu trouxe minha mãe hoje para poder ela autorizar eu ir de vez com você. E aí, pior do que essa situação, porque eu estava rindo e brincando, pensando que era uma brincadeira da menina. Aí eu virei para a mãe e falei assim: aí, brinquedo está falando? Você vai dar um pega dela depois. Não, eu vim para autorizar. Ela pode ir com a senhora, porque ela não gosta da minha casa mesmo, se eu quero ficar. Eu falei: meu Deus, eu não consigo acreditar. Mas aconteceu. Eu tenho um bilhetinho dela na minha Bíblia guardado lá. Ela colou, ela fez questão de colocar o nome dela e colou na minha Bíblia. Eu disse: vou deixar aqui para você nunca mais esquecer de mim. Até hoje eu lembro daquela criança. O que pode fazer uma criança não querer ficar na casa dos pais e querer com uma pessoa que praticamente ela não conhece? É exatamente o que eu semeava no coração daquelas crianças da igreja. A secretária da igreja, às vezes não falava com as pessoas. Teve uma nova lá que entrou que não falava com as pessoas. Eu comprava chocolate para mim, para ela, levava antes de atender as pessoas. Eu ia lá na secretaria e falava: olha só, trouxe um chocolatezinho para você. Nós podemos mudar o clima do lugar. Esses dias nós estávamos na secretaria da igreja e quando nós vimos, chegou um dos irmãos da igreja levando uma comida diferente. Mas aquilo mudou o nosso dia, o nosso tempo. De noite, quando nós fomos orar, ele fez uma oração agradecendo a Deus pela comunhão da igreja. O que você está fazendo para andar em acordo com o outro? A medida que nós damos é a medida que nós recebemos. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Então hoje eu quero deixar essa palavra: o acordo é o melhor remédio. Guarde de novo a explicação de acordo. Um sim conjunto. Sim. Se eu ver o Eduardo desejando alguma coisa, eu vou dizer: sim, Eduardo, estou aqui para te ajudar a conquistar o que você deseja. Da mesma forma com a Rose, da mesma forma com o Nido, ou com qualquer outra pessoa da igreja. Eu preciso ter um sim conjunto. Às vezes eu não concordo. Às vezes eu não estou ali pensando naquilo ali. Eu vi hoje o pastor Hildo entrar num acordo comigo e ele não sabia por quê. Mas a ordem que eu tinha recebido era exatamente essa: vai e fica, senta lá dentro da igreja enquanto eu termino de conversar com o pastor Rosemildo. E aí ele veio falar comigo. Falei: pastor, eu não aguento, eu preciso ficar aqui. O senhor resolve o senhor lá, porque eu tenho que atender esse menino aqui até às 7 horas. Na mesma hora, sem questionar um ar, sem mudar a fisionomia, porque isso é outra coisa importante, viu? Não é só você dizer: vou andar com ela e ficar de cara fechada, irado, não falo mais com ela, não quero, não aguento. É assim que o povo se comporta no geral. Não, entrar num acordo não é isso. É olhar para ele, ver que ele queria outra coisa e não o que eu queria,
Mas eu abraçar ele e falar, querido, estamos juntos. Eu vou morrer hoje, é Gálatas 2:20. Nós já morremos, aquilo que Deus mandou a gente falar no outro dia. A morte da razão. Nós morremos na nossa vontade para que a vontade do outro prevaleça, porque a gente não sabe por quê. Não é verdade? A gente não sabe por quê, mas eu sei por que eu fui parar ali hoje. E em tudo isso, nós temos o trabalho de Deus para que nós possamos fazer um trabalho em unidade. E aí eu quero que você pense na mensagem que Deus estava dando para a gente, que era o que eu ia falar. A última oração de Jesus foi João 17. Anota aí para você ler em casa. Jesus morreu desejando a unidade do corpo dele na terra. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, andam numa união tão grande, que se você for estudar a Bíblia, você não sabe quando é Deus que está falando, quando é Jesus, quando é o Espírito Santo. Você tem que parar para estudar com calma. Por exemplo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, não é Deus. Então, se você não aprender a andar com o Espírito Santo, você não vai ser convencido do pecado, do seu erro, da justiça, do que eu tenho que colocar em ordem. Justiça é colocar em ordem o que ainda não está. Aí você pode pensar, colocar em ordem, arrumar as cadeiras, botar tudo em dia. Não. Colocar em ordem começa com o nosso coração. Não é? Eu tenho que entrar aqui desejoso de estar aqui. Às vezes eu entro e fico muda, quieta, calada, porque Deus está falando tanta coisa, que a minha vontade é ir para um canto só ler, para que eu não perca aquilo que Deus está trazendo. Mas nós precisamos lembrar disso. O Senhor nos chama para esse sim conjunto, sim. Mesmo não entendendo, eu vou dizer sim. E lá na frente, você vai entender, porque o versículo da palavra também diz isso, João 13:7. O que eu faço, tu não sabes agora, entenderás depois. Aquele jovem que veio para aqui hoje, foi lindo quando eu vi o encontro dele com o Felipe. Estou vendo a alegria dele, estou vendo que, dependendo do tratamento que nós dermos a ele, o que pode acontecer? Ele era daqui. Você já parou para você pensar? Que você pode ser a pessoa-chave para poder fazer tudo que ele está precisando e não eu. Às vezes você está me vendo, né? Atendendo. Mas você orou para que eu atenda do jeito que Deus quer? Você pode fazer uma mudança naquela situação. Então hoje eu quero que você guarde isso. Um sim conjunto é acordo. É um encontro de vontades, que hoje Deus encontra em nós. Esse encontro de vontades. E que a última oração de Jesus, João 17, nós sejamos resposta dela, trazendo união, unidade, por onde a gente passar. Foi jogado tudo aqui fora? Foi, então algum propósito tem. Se tudo foi jogado fora lá, é porque vai vir tudo novo, posso esperar. Porque o nosso Deus não é Deus de fazer as coisas de qualquer maneira. Ele começa a boa obra e Ele termina. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, amado, também. Deus tem nos chamado para refletir sobre a necessidade de servirmos ao Senhor com qualidade. Eu não sei como você tem se apresentado a Deus para a obra, mas Deus tem colocado no meu coração que Ele não nos quer de qualquer maneira. Certa feita, um jovem perguntou a Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus então disse para ele: guarda os mandamentos. Ele disse: mas eu já faço tudo isso. E Jesus então falou: então vai lá, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois siga-me. Às vezes a gente quer seguir o Senhor, mas temos dificuldade de entender como. Que Deus possa abrir os teus olhos, amado, e possa falar contigo. A Bíblia diz que Deus fala, que a sua palavra é suave, ela chega ao nosso coração, mas que muitas vezes nós estamos distraídos, não buscamos o Senhor, não nos inclinamos para ouvir o que Ele está falando, e isso nos afasta da perfeita vontade de Deus. Mas que nessa noite você possa buscar isso, voltar para casa refletindo sobre o que você ouviu e desejando de todo o coração fazer a obra de Deus da maneira que Ele quer. Eu quero orar com você agora.
Feche os teus olhos e faça uma entrega pessoal. Diga para Ele o que você está passando, o que você está sentindo e aonde você quer chegar, para que Ele possa ouvir a tua oração e responder a você. Senhor, nós estamos aqui por amor a Ti, em obediência à Tua palavra que nos chama para congregar, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos aqui, ó Deus, para mostrar que é possível, sim, em pleno século 21, mundo agitado que nós vivemos, é possível parar e ouvir o que Deus está falando. E eu sei que quando o Senhor fala, o Senhor tem algo a revelar aos nossos corações. E a minha oração nessa noite é que o Senhor dê ouvidos sensíveis ao teu povo, para que possamos ouvir e entender. Porque assim nós estaremos buscando realizar o desejo do teu coração. Ajuda aqueles que estão fracos, ajuda aqueles que estão doentes. Ó Deus, aqueles que não conseguem se levantar sozinhos, aqueles que não conseguem agir, Pai, pela fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Ti. Ajuda o teu povo, ajuda a mim, Senhor. Quero mais de Ti, quero Te servir mais. E a tua palavra diz que quando nós servimos ao nosso irmão, nós estamos servindo a Ti. Mas quantas vezes vemos a dor do nosso irmão e não fazemos nada? Arranca de nós a perfeita adoração, coloca dentro de nós o perfeito amor, dá-nos experiência de ousadia na Tua palavra, Senhor, para que os milagres aconteçam diante dos nossos olhos. Abençoa as famílias aqui nessa noite. Abençoa as crianças. Obrigado pelas crianças, Senhor. Tua palavra diz: se nós não formos como criança, a Tua palavra diz para não atrapalharmos as crianças de chegar até a Ti. E quantas vezes a razão diz assim: não, pare, não faça isso, não deixe as crianças à vontade na igreja. Quantas vezes nós erramos, mas hoje nós queremos acertar contigo, colocar diante do teu altar a nossa vida. Sonda cada coração aqui nessa noite e libera uma palavra de fé, libera uma palavra de vitória para cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?